Então nós estamos diante de um espírito que há mais de 200 anos, a partir de 1779, já se dedicava ao estudo do magnetismo. Então, ele teve a oportunidade de conhecer Mesmer, por exemplo, e estudar o magnetismo animal. Veio no início do século passado, que no caso para nós atualmente é início do século retrasado, ele veio no início do século XIX, portanto, foi contemporâneo de Allan Kardec, que reencarnou em 1804. Ele reencarnou nesta existência, no século XIX, conheceu, por exemplo, Allan Kardec, acompanhou a codificação kardeciana, já trazia no seu arquivo mental aquela ideia do magnetismo, possibilitando uma compreensão mais exata. Conheceu também Carraganet, Honoré de Balzac, um célebre escritor francês, o Teófilo e o Victor Hugo. Então nós vemos que para ele conhecer esses personagens, ele também não foi do povão. Porque naquela época também, para você privar com uma pessoa dessa, você tinha que fazer parte, seja de um grupo acadêmico, seja de um grupo literato, seja de um grupo científico. Você simplesmente, eu tenho vontade de conversar com o Victor Hugo, você não ia conversar. Então nós vemos que foi uma pessoa na sua época ilustre, de nome. E aqui ele fala que ele desencarnou na França e continuou no plano espiritual estudando a mediunidade. E que aproximadamente há 30 anos, quando foi escrito o livro, naquela época, ele foi convidado a vir para o Brasil, para as terras de Vera Cruz, para ajudar no Brasil, seja na implantação da mediunidade ou do espiritismo, a dilatar nos grupos espíritas e espiritualistas a compreensão da mediunidade. Então, André, nós sempre ouvimos falar de Mesmer. Todos sabem que nos acompanha, que nós fazemos a pomadinha Chico Xavier, que é a mesma fórmula da pomada do vovô Pedro, que nós tivemos acesso. Trabalhei por muitos anos nessas pomadas. Eu me lembro que tem uma história do tio Nunes, que recebeu a fórmula em Betim. Ele estava no leprosário, vendo toda aquela dor. No final ele fez uma palestra e um espírito pediu a ele que pegasse um papel e um lápis que queria ditar uma receita. Procuraram um papel, não acharam. Era costume do tio Nunes levar lanche para os leprosos se alimentarem depois da palestra que ele fazia. Ele arrancou um pedaço daquele papel e anotou aquela receita que era uma fórmula. E no final, o tio Nunes pergunta quem que poderia assinar a obra, como é que chamaria a pomada. E ele põe então pomada do vovô Pedro. O tio Nunes começa a fazer essa receita em casa, numa panela de pressão, até que um belo dia foi visitar o nosso querido e amado Francisco Cândido Xavier. O Chico sabia que ele estava de mão da receita. E ele pergunta: tio Nunes, cadê aquela receita que os espíritos ditaram para você? Tio Nunes tomou de surpresa, porque ele não havia contado para ninguém, e ele então conta que ele havia recebido aquela receita, e o Chico então diz: olha, você não recebeu a receita para guardar ou fazer em casa. É para você fazer dentro de um centro espírita, para que possamos ajudar as pessoas, porque essa receita foi ditada por Mesmer. E Mesmer, como pai do magnetismo, ele aprendeu muito ao longo de todo esse tempo. E tem uma história que foi contada, e o Chico confirma que essa história é verdadeira. Mesmer era um centurião na época de Jesus. Conta que Mesmer era muito rico, mas era leproso. Como ele era muito rico, ele vestia roupas, túnicas compridas, e ninguém sabia da sua doença. Um belo dia ele estava numa praça, andando com alguns dos seus funcionários, quando ele viu uma mulher com uma criança.
conta que ele era, esse centurião, apaixonado por criança. Ele se aproximou daquela mulher e percebeu que não era uma criança comum. A criança lhe chamou muito a atenção e ele, quase que de maneira instintiva, pega aquela criança e leva ao peito para brincar com aquela criança. A mãe concedeu e essa criança, ela pega a mãozinha e leva exatamente na sua nuca, por dentro da sua roupa. Ele consegue tocar por dentro da sua veste, na nuca. E o centurião lembrou que ele tinha uma ferida e ele ficou todo apavorado, porque naquela época se admitia que a lepra era algo contagioso. Entregou a criança para a mãe, foi para sua casa urgente. Ele então se despiu e quando ele tira a sua roupa, ele percebe que as suas feridas estavam cicatrizadas. Aquela criança havia lhe curado. E ele procurou seus funcionários e mandou ir atrás daquela mulher. Quem seria aquela mulher? E para sua surpresa, ele descobriu que aquela mulher se chamava Maria e que aquele menino era Jesus. E a partir daí, ele ajoelha, olha para o céu e diz: se é que é verdade que existe a vida depois da morte, e se é que é verdade nós podemos dar continuidade na nossa vida, eu vou descobrir uma cura para a lepra. E então ele reencarna, estudando várias existências à natureza, como Mesmer, trabalhando o magnetismo animal, e ele então que dita essa forma para o tio Nunes. É uma história muito bonita. Então nós estamos vendo que Aulus teve a companhia e conheceu esses grandes vultos. Lógico que Aulus fazia parte dessa turma que estudava profundamente as leis naturais.